Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Nós agradecemos a você que nos acompanha aqui todos os domingos. Mais uma vez que a gente não está gravando devido à pandemia, né? Nós não estamos gravando como habitualmente fazemos no estúdio, aqui na TV, até porque isso exigiria, né, estarmos de máscara, etc. E estamos aproveitando esse período para fazer essa modalidade aqui de entrevistas pelo streaming, né? E podendo entrevistar aí os nossos convidados onde quer que eles estejam. O nosso convidado de hoje é o professor José Estênio Gonzaga de Souza, ele que faz parte aqui da nossa Universidade Pública Federal, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, ele que é mestre naquela instituição e tem um trabalho muito importante aqui junto à área de economia. E a gente trouxe ele aqui hoje para a gente falar um pouco sobre essa questão do aumento do custo de vida das pessoas, sobre aumento dos combustíveis, entendermos um pouquinho quanto isso aí impacta na nossa vida. Vamos tentar conversar com ele também sobre a reforma tributária que vem por aí, né, que está sendo tão dita, tão falada, o que significa essa reforma tributária, em que sentido a gente está caminhando, e de forma que vamos colocar logo aqui na tela o nosso convidado de hoje. Bom dia, professor Estênio, bem-vindo. Bom dia, prazer enorme estar aqui com você. Espero que eu possa dar alguma contribuição ao seu programa. Dará muita, tenho certeza. Professor, eu sou mestre, né, em Planejamento e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, né? Sou um veterano na Universidade Pública. Escolhi eu estar aqui no quadro da Unifespa, né? Até nos orgulha isso, termos aqui na nossa Unifespa, que tem sede em Marabá, uma figura do seu nível, né? Um servidor público do seu nível. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, em seu nome, todos os servidores dessa área na nossa universidade, e destacar um trabalho que o senhor o senhor é um dos esteios desse trabalho desde 2016, que é o Laboratório de Inflação e Custo de Vida de Marabá, é o LAINC, que eu vejo como um braço inovador, né, dentro aí do nosso curso de economia, que é muito importante para nós finalmente entendermos, né, o custo de vida na nossa cidade, entendermos isso mais na ótica regionalista, aqui na ótica local. Eu queria que o senhor explicasse primeiro para as pessoas de casa o que é o LAINC e como é que foi essa ideia lá atrás. Na verdade, eu fui convidado há 5 anos atrás pelo professor Maurílio, ex-reitor, e o professor José Otávio Pires. A ideia era que eu possa, junto com eles, criar o curso de economia que não existia. Nós conseguimos fazer isso, e eu já temos 5 anos de existência do curso e já 2 turmas graduadas. E, por sorte nossa, pelo menos 10 alunos estão fazendo hoje o mestrado em universidades como o Rio Grande do Sul, Uberlândia e outros de grandes nomes. Na verdade... Eu queria só destacar isso aí, professor. O orgulho nosso, né, de termos aí já economistas formados aqui na nossa cidade de Marabá, formados na nossa recente Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, um orgulho para nós ouvirmos isso do senhor, que nós já sabíamos, né, mas destacar isso para os nossos telespectadores que não tinham esse conhecimento que nós temos já economistas formados aqui na nossa região. E é importante saber que eles já estão fazendo pós-graduação no nível de mestrado, que é uma condição excepcional, e já temos pelo menos 2 alunos concorrendo para fazer doutorado na Universidade Federal do Pará. Então isso é uma coisa excepcional, porque eu acho que a universidade ela consegue fazer o que deveria ser feito pelas autoridades governamentais, que é promover a inclusão social. Eu acho que a Unifespa está fazendo isso, criando condições para que ocorra a inclusão social de pessoas, população de baixa renda de Marabá. Mas eu estava dizendo para você que
o nosso projeto ele tem uma característica. Nós somos a única universidade federal do país que integramos o Sistema Nacional de Preços do IBGE. Certo. Em função do convênio que existe entre nós, a FAPESPA e o IBGE. Isso começou em 2016. E hoje já temos um trabalho bastante longo, né? O propósito do trabalho é realizar a pesquisa de campo em torno de 200 locais de compra e levantar os preços que são praticados no mercado de consumo local. Então, Trabalhando dessas... vem sendo aferido desde 2016, mês a mês. E, 2006 o projeto se instalou, teve a época de você primeiro dominar, né, adquirir expertise com a metodologia do IBGE, que é uma coisa muito difícil, trabalha com métodos muito modernos, muito desenvolvidos, que não é uma experiência da universidade, mas temos o apoio da FAPESPA total, e hoje a gente tem isso. Hoje o projeto ele consegue gerar 2 tipos de informações valiosas, porque são informações que permitem ao chefe de família melhor gerenciar, melhor administrar a renda familiar. A primeira informação é o índice de inflação, e a segunda informação é o custo da cesta básica de consumo familiar. É importante lembrar, Patrick, que esses 2 produtos, na Amazônia, toda a Amazônia, só nós da Unifesp fazemos. Nenhuma universidade na Amazônia faz isso. Por isso que é assim, uma situação muito excepcional, muito, eu diria, usando uma expressão do professor Giliardi, fenomenal, para uma universidade que só tem mais ou menos 5 anos de vida um curso. Então isso é uma coisa muito valiosa. Perfeito. Parabéns ao senhor e a todos os nossos alunos que fazem parte desse trabalho diariamente. Professor, eu quis destacar esse tempo, né, que o LAINC já vem trabalhando, para mostrar não só que nós adquirimos essa expertise, como o senhor falou, né, dentro dos parâmetros do IBGE e com o apoio da FAPESPA, mas principalmente que nós já temos ao longo desse tempo um arcabouço, né, que nos permite fazer um histórico, né, fazer comparações ano a ano do que a gente vem passando, e o senhor, como profissional que vem acompanhando isso desde o início, está com isso também bem claro na sua cabeça. Eu queria lhe convidar essa semana para o programa, professor, porque nós estamos vivendo aí um início de ano singular, né? Janeiro do ano passado, a nossa situação é totalmente outra como sociedade, né? Estávamos aí, um início de ano sempre traz novas expectativas, esperanças, né? De desenvolvimento, de coisas boas, né? Na economia, etc. E esse ano não, né? A gente está com o país estagnado, como o mundo também está estagnado, com essa questão da pandemia, e ela afetou não apenas no âmbito sanitário, mas também o âmbito econômico, né? Nós estamos enfrentando aí 2 crises, de fato, né? Essa crise sanitária e a crise também econômica, que atinge as famílias. Como é que o senhor vê esse início de ano para as famílias, no que diz respeito ao poder de compra, à renda das famílias? É importante a gente enfatizar que a pandemia, né, fruto da expansão do Covid, foi um fato que ninguém esperava. Na verdade, ele, como diz o ditado popular, ele foi chegando de mansinho e se espraiou pelo país inteiro, desde as grandes metrópoles até o município do interior. E ninguém sabia, na verdade, a capacidade que tinha esse vírus de impactar, seja economicamente, socialmente e especialmente a saúde pública. E ele fez isso com muita propriedade, com muita intensidade. O primeiro passo que é importante para nós aqui, como pelo lado da economia, é o fato de que ele desmantelou o mercado de trabalho. Segundo, ele desestruturou o setor produtivo. Sim. Significa dizer que pessoas foram postas para fora do mercado de trabalho. E centenas de empresas, especialmente no setor de serviços,
comércio, né? Restaurantes, lanchonetes, elas tiveram um impacto muito mais forte porque foram os primeiros setores que passaram pelo crivo do poder público em termos de isolamento social. Sim. E quando você tem um termo que a gente nunca tinha ouvido falar antes, assim tão diretamente, né, professor? Lockdown, né? Ou seja, se fechar o comércio completamente, né? Totalmente coisas que a gente nunca tinha visto, a não ser nos filmes mais catastróficos do cinema. Exatamente. É claro que você tem experiências históricas, né, de pandemias muito fortes no passado, mas ninguém imaginava que essa pandemia tivesse essa capacidade tão intensa de desmantelar, desorganizar, misturar a sociedade em todos os segmentos, seja econômico, social e tudo mais. Você vê que até mesmo na instância política, né, o legislativo não funciona direito, porque vive, na verdade, trabalhando no próprio local, o tal do home office, né? Agora está começando a pessoa a aparecer. As universidades, as escolas, de modo geral, elas ficaram paradas. Então, quer dizer, uma quantidade significativa de jovens estão fora da escola porque, se estiver na sala de aula, vai correr um risco muito alto de adoecer, de ser acometido, né? Basta ver os números desse problema. Quer dizer, milhões de pessoas, mais de 9 milhões de pessoas já foram mortas, né? E quase 30 mil pessoas já morreram. 9 milhões de pessoas foram acometidas do vírus. Né? E mais ou menos 30 mil pessoas foram mortas. Eu, particularmente, perdi 3 familiares nessa história. Então, na hora que você desmantela o mercado de trabalho, você cria um problema muito sério que se chama consumo. A economia, ela não funciona se você não tiver um mercado de consumo. As empresas só produzem porque desejam e esperam vender a produção. E elas só vão conseguir vender a produção se, e somente se, no mercado existirem pessoas com algum poder de compra, com capacidade de comprar. Então, se você desmantela o mercado de trabalho, essa variável começa a ficar fragilizada. E se você não tem mercado para fazer a venda da produção, as empresas, os empresários, eles naturalmente vão colocar o pé para trás e vão retrair os seus gastos de investimentos. E a primeira decisão que tomam, em geral, é essa, é demitir pessoas. Restringir o quadro de pessoal. Por que faz isso? Porque como ele não consegue vender a produção, porque o mercado não se manifesta para consumir, ele precisa ter o controle da estrutura de custos de produção. E sem receita, sem faturamento, eles não podem cobrir os custos de produção. Naturalmente, só lhe resta a decisão de jogar pessoas para fora do mercado de trabalho. Então, o desemprego tomou proporção muito grande. Né? Algo em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas. Imagina o que é isso. É mais do que a cidade de São Paulo. Quer dizer, imagina o que é isso. Quer dizer, é como se fosse Belém, 7 cidades de Belém desempregadas. Olha o tamanho dessa população. Quer dizer, e aí começa a acontecer coisas muito desagradáveis, né? Começa a aparecer pessoas com alguma necessidade especial. Por exemplo, o mais dramático são as pessoas que estão fora do sistema de trabalho, especialmente quem está na economia informal, que são as diaristas, que são os ambulantes, que são os feirantes, né? Que são essas pessoas que dependem do emprego no dia a dia. A renda, ela ganha dia a dia. Então, eles foram os primeiros a sentir o peso. Mas tem uma coisa, Patrick, que se chama desigualdade social. Esse fato é o mais alarmante, porque uma população brasileira muito grande, né, ela está fora dos benefícios do desenvolvimento social. Então, essas pessoas ficaram fora do mercado de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que aí a crise começa a aparecer de maneira muito forte no setor empresarial. Então, basta ver que, com exceção de farmácias, supermercado, né, que são locais de compra mais ou menos protegidos, porque tem maior segurança, quer dizer, imagine quantas empresas tiveram que fechar as portas. E aí eu coloquei uma imagem aqui, professor, que é a imagem aí da compra no supermercado, né?
Esse setor cada vez mais difícil para as famílias, né? Esse setor talvez seja um dos que menos foram impactados, porque eles têm a liberdade, né, do ponto de vista institucional, de funcionar. Basta ver que a rede líder funciona 24 horas aqui em Belém. Então, isso é uma coisa interessante. E é bom que mantém emprego de uma parcela da população. Mas o problema é que a maioria da população não está empregada. Ela posto fora do mercado de trabalho. Como eu falei, desmantelou o mercado de trabalho. Então, sumiram a oportunidade de trabalho e renda. Detalhe, não só na economia formal, mas também na economia informal. Ok? Professor, nós já estouramos aqui o tempo do nosso primeiro bloco. Eu vou chamar um rápido intervalo. Nós voltamos aqui em seguida, ainda nesse bate-papo, com o professor José Stênio, do quadro da Unifespa, aqui em Marabá, que aceitou conversar conosco aqui hoje sobre economia. Já está sendo bastante elucidativa a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, dessa noite de domingo, hoje falando aqui sobre os impactos econômicos aí da pandemia, né? Como é que a gente tem, e o atual momento que a gente está vivendo economicamente, hoje trazendo aqui o professor José Stênio, que é mestre do quadro da nossa Universidade Pública Federal, Unifespa, e o nosso primeiro bloco foi muito bom. O professor trouxe muitas informações aqui para a gente, e a gente vai tentar aqui agora, professor, adiantar um pouco a conversa, porque a gente tem muita coisa para tratar e eu nem estou na metade da nossa pauta ainda. Vou jogar aqui na tela uma imagem, professor, de algo que nos preocupou essa semana, né? O Brasil emendou aí 7 aumentos autorizados pela Petrobras para o combustível e para o gás. Só combustível é o terceiro aumento esse ano, né, já em 2021, e a gente só está no dia 10 de fevereiro. E o aumento de gás, do GLP, né, ou o gás de cozinha, já é o segundo deste ano. Então, acho que o governo quis nos dar aí doses homeopáticas, né, para ver se a chadeira não era tão grande. E em meio a isso, está querendo dividir essa bronca aí do aumento com os estados, né, questionando a questão do ICMS dos estados. Mas antes de a gente entrar nessa questão de quem poderia diminuir mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o aumento em si, né? Por que o Estado brasileiro ele não consegue ter um controle maior sobre essa questão do preço? Primeiro passo é lembrar a todos vocês, que o preço de mercado do combustível no Brasil tem uma defasagem em relação às cotações internacionais, em termos de preços internacionais. E aí a Petrobras ela fica com um pequeno buraco no seu orçamento. E isso lhe impõe quase que uma obrigação de estar praticando reajustes dos combustíveis. Mas é bom lembrar também que de junho de 2020 até agora, 2021, já são 13 aumentos na gasolina e 4 aumentos na gasolina e 4 aumentos no diesel. Então, na verdade, esse é o número oficial da Petrobras. Vou repetir: 13 aumentos na gasolina e 14 aumentos nos preços do diesel. Então, observa isso. O que significa dizer isso, na verdade? Tem alguns aspectos. Acho que o combustível, gasolina, ele talvez seja o menos impactante, porque ele agride de maneira muito imediata a população de classe média que tem veículo, porque consome combustível. E agora, como agora está muito forte uma atividade que se chama Uber e entregadores, né? Então, esses motoristas que trabalham com aplicativos e entregadores, de modo geral, eles são fortemente
impactados, porque a gasolina é a matéria-prima do veículo dele. E isso significa dizer o quê? Que ele reduz a passagem dos ganhos deles. Quer dizer, ele passa a ter um ganho menor. Logo, ele também vai influenciar também a sua família em termos da aquisição dos bens de consumo essenciais, como exemplo, a alimentação. Já o diesel, ele é mais complicado. Por que ele é mais complicado? Porque ele afeta... Ele afeta o nosso supermercado, né? O diesel ele afeta primeiro o frete, né? Ou seja, o custo do frete ele é automaticamente impactado. E como nós estamos, nós somos um país, nós somos movidos ao transporte rodoviário, não é transporte ferroviário. Então, nesse caso, o transporte de mercadoria no Brasil tem um peso muito significativo do transporte rodoviário. E pior, como no Marabá é uma cidade em que a sua base produtiva local não produz quase nada em termos de bens e serviços de consumo, nós somos um município importadores de arroz, de feijão, de laranja, de banana, de roupas, etc. Ora, isso quer dizer então que, de imediato, os preços desses produtos nos locais de compra, certo? Eles vão estar impactados. Então, a pressão dos preços, em função do diesel, que aumenta o custo do frete, naturalmente vai elevar o preço médio desses produtos no mercado de consumo Marabá. Não é só por isso. É porque também, em termos locais, nós não temos um setor produtivo com capacidade de ofertar e atender a demanda que existe no mercado de consumo Marabá. Professor, eu coloquei esse quadro aqui, que veio do seu próprio relatório, que você enviou para mim, né? E nessa tabela de baixo aqui tem o acompanhamento mês a mês do preço médio da gasolina em Marabá. E é interessante que em janeiro do ano passado, né, o preço médio da gasolina era R$ 4,81 e fechou janeiro agora de 2021, um ano depois, custando R$ 4,82. Porém, nesse meio tempo aí, a gente teve pela primeira vez que eu vejo na minha vida, né, eu com 41 anos, pela primeira vez aí vi preço de gasolina recuar no país, né? Então, a gente chegou aí a ter um combustível retornando a quase R$4, né? Chegou a 4,5 no mês de junho do ano passado, né? Ele foi regredindo até esse valor de 4,5 e depois, a partir de julho do ano passado, ele voltou a sofrer constantes aumentos até o valor agora de 4,82, né? Muitos postos de gasolina, já com esse aumento autorizado, que começou a ser praticado ontem, começou a ser praticado na terça-feira dessa semana, já tem muitos postos de combustível vendendo a gasolina a R$5, que eu acho um valor muito simbólico do que está acontecendo com a gente no momento, né? E em Paraupebas já está quase R$6. Quanto mais distante o município, né, do centro da cidade, mais distante o frete, mais caro o frete. Agora, eu acho que no caso do combustível e gasolina, ele é uma excepcionalidade, porque houve um período de políticas públicas reduzindo, né, o preço do combustível por causa da inflação. E tem mais, como eu te falei, o grande peso dele vai recair sobre a população de classe média, porque é ela quem pode fazer isso. O que me assusta e me preocupa são os motoristas que trabalham em aplicativos de entregadores. Esse me preocupa. Porque apesar de a gente achar que 4,82 é um número que não cresceu muito, mas em termos da realidade de Marabá, é um valor muito alto. Se você colocar isso no orçamento familiar, você vai gastar eu gasto uma média em Marabá R$100 por semana de combustível quando eu estou em Marabá. Então, isso quer dizer que eu vou gastar R$400 por mês. Ora, isso significa dizer o quê? Quase a metade do salário mínimo. Sim. E não esqueça, Patrick, que segundo o IBGE, em Marabá, o chefe de domicílio residente na periferia de Marabá, em média, ganha um salário mínimo. Ora, então é complicado você olhar para esse número, porque, professor, mas saiu de... da renda. A variação é muito pequena. Não, a variação é pequena,
mas o montante do valor é muito alto. Vai pesar demais no custo do motorista de Uber, no custo do entregador de moto. Então, quer dizer, pode ser pequeno, mas ele é muito impactante. Tá certo? Agora, no caso do combustível, diesel, ele é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque, como eu falei, ele afeta o frete, né? Mas ele afeta um lado que é muito sério, eu diria dramático, que é o fato de que a população de baixa renda, ela não tem carro, ela não tem veículo próprio, ela se utiliza do ônibus. E se você tem um aumento no óleo diesel, automaticamente você vai ter um aumento no custo da passagem de ônibus coletivo. Perfeito. E para essa população não existe alternativa a não ser andar a pé. Ou então andar de bicicleta. Né? Mas você sair do Campus 3, por exemplo, na cidade de Jardim, para a cidade nova de bicicleta é qualquer coisa muito complicado para quem é trabalhador, porque ele está cansado de trabalhar o dia todo. Então, quer dizer, a população de baixa renda, ela é afetada de todos os jeitos, ela não tem como escapar de nenhum dos casos. E essa é muito significativa, porque ela pega ônibus todo dia, ela usa ônibus todo dia. Então, todo dia ela sabe que vai ter que fazer um gasto maior. E não esqueça que o peso dessa despesa de transporte, se você olhar a tabela de cesta de consumo, se eu não me engano, está em torno de 9% o peso do transporte. Então, observa que é um peso muito grande, ou seja, os transportes, enquanto despesas para a pessoa de baixa renda, representam 9% do orçamento da família. Sim. Isso quer dizer o quê? Dificulta e compromete o acesso ao conjunto dos bens essenciais para a subsistência da família. Certo. Professor, a gente viu aí o presidente da República já em 2 oportunidades tentando dividir essa bronca aí com os estados, né? Falando que a culpa é do ICMS, que é um imposto estadual, que a gente sabe que é um imposto muito importante, né, para os estados e para os municípios, e ele meio que tentou dividir isso aí, sabendo que a crítica viria pesada para o governo federal, tentou jogar essa carga nos estados, né? Só para citar a gasolina, por exemplo, o ICMS dela aqui no Pará ele é da ordem de 28%. Como é que o senhor vê essa questão? É uma falácia? Dá para realmente equalizar isso aí entre o que é imposto federal e o que é imposto estadual? Como é que o senhor vê essa situação toda? Você tem que observar uma coisa que fica muito nas entrelinhas da população do país, que só enxerga quem tem algum conhecimento, que é um profissional de economia, um jornalista, né, etc. Que é o fato de que, sobre o preço do combustível que a Petrobras estava aumentando, ainda se adiciona, né, os tributos federais, certo, os tributos estaduais, o custo de adicionar o etanol, a margem de ganho da distribuidora. Então, observa que o preço final do combustível ele vai ficar muito mais pesado, porque isso é agregado. Ora, se eu meter o preço na refinaria, quando aplicar o ICMS, vai ser uma parcela maior na mão do Estado. Quando aplicar o CONFINS, vai ser uma parcela maior para o empresário pagar. Então, na verdade, se você fizer um levantamento e uma soma, né, os números afirmam que no preço do combustível, 44% do preço da gasolina é imposto. Sim, é muito. Então, quer dizer, caberia ao poder público, federal e estadual, sentar e fazer uma revisão dessa estrutura de tributação. Porque é preciso... É bom lembrar, o Patrick, e o próprio ministro da Economia sempre fala que ele é um economista liberal, que ele não aceita o Estado intervindo demais, que ele acha que o mercado é quem faz a economia funcionar. Então, se isso é verdade, deveria ser a iniciativa primeira de começar a pensar nessa reforma da estrutura tributária do combustível. É claro e evidente que...
Professor, apesar desse discurso, não é uma tradição do Estado brasileiro essa liberalidade econômica, né? O Estado sempre interviu, né? Embora não tabele os preços hoje. E tem uma coisa, a intervenção do Estado, Patrick, é uma coisa essencial. Nós somos um país pobre. Ninguém é um país rico. A população brasileira que vive na linha da pobreza, abaixo da vida, é pelo menos 10%. Só em Belém, só na RMB, nós temos pelo menos 400 áreas de invasões urbanas ou ocupações urbanas. Em Marabá, a cidade nova é plenamente ocupada por ocupações urbanas. Se eu for para São Félix, a mesma coisa. Então, quer dizer, eu estou falando de um país em que a desigualdade ela se mostra muito forte quando eu olho a pobreza. Imagine, meu caro amigo, o que é um chefe de família, na média, ter um rendimento de um salário mínimo. O que se faz com o salário mínimo para você sobreviver? Então, quer dizer, a intervenção do Estado, é por isso que o caso da Bolsa Família é um instrumento político muito importante. Não é uma coisa, não é um diletantismo do Estado, é uma necessidade de fazer política pública. E na mesma linha de pensamento vai o auxílio emergencial. Porque se não é auxílio emergencial, a dimensão econômica e social do problema da pandemia seria muito pior. E, aliás, já estamos percebendo isso. Não adiante ainda essa questão do auxílio emergencial, que é o tema do nosso próximo bloco. Que, aliás, então, voltando para o início, voltando só para finalizar, cabe ao Estado, na federação, pensar o tamanho da carga tributária sobre os combustíveis. Eu diria, não é só isso, é sobre o país. Parece que é urgente se desenhar uma nova estrutura tributária nesse país. Porque a sobrecarga de impostos, para você ter uma ideia, no caso do arroz, por exemplo, ele passa de 43%. No caso do cigarro, passa de 70%. Quer dizer, então é uma sobrecarga muito grande, né? E, evidentemente, que quando você fala dessa reforma tributária, tem que pensar que é preciso manter de olhos abertos o controle da corrupção. Porque, do contrário, pode fazer 10, 100, 1000 vezes reforma tributária que não vai resolver nada se mantém a corrupção no país. O ralo da corrupção acaba corroendo também esse poder que deveria ser do Estado de investimento, né? Perfeitamente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje num bate-papo aqui muito importante com o professor José Estênio, do quadro de professores da Unifespa, ele que é mestre, e a gente está conversando aqui muito sobre os impactos econômicos da pandemia, sobre a nossa atual situação, e vamos trazer aqui de novo o professor Estênio para a tela. Professor, eu queria que o senhor falasse agora, né, nesse tempinho que a gente já tem aqui desse terceiro bloco, a gente falasse sobre essa tão propalada, né, e voltou-se agora a falar muito nesse início de ano, sobre a questão da reforma tributária, né? O que é exatamente a reforma tributária e como isso vai mudar a vida do brasileiro comum? Na verdade, existe uma necessidade de reforma tributária, porque se você pesquisar na literatura atual, inclusive, o rombo, o déficit no orçamento brasileiro já passou dos 700 bilhões de reais. Quer dizer, você não tem orçamento. Ainda que desde o Temer já existe aquele teto de gastos, mas que agora me parece que vai ser novamente deixado de lado, porque já existe uma proposição do Legislativo pressionando o Executivo para resgatar o auxílio emergencial.
Então, a reforma tributária, na verdade, tem que começar com um estudo sobre a diversidade de arrecadações que o Estado tem. Ou seja, quais são o conjunto de tributos que existem na Constituição brasileira para você arrecadar tributos. Lembrando que a reforma tributária ela tem que ser desenhada para enxergar a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Porque o Estado... Só um parênteses. De onde que veio esse dinheiro que foi usado que são, né, bilhões, o dinheiro que foi usado para o auxílio emergencial na primeira etapa, né? O que já foi pago de auxílio emergencial é um dinheiro que iria, em tempos normais, iria para o investimento, né, no crescimento do país, né? Então é um dinheiro que ao mesmo tempo que nós precisávamos fazer isso, esse auxílio à população, mas significa também que o país parou, o país estagnou, porque é um dinheiro que fatalmente estava previsto para ser utilizado em investimentos do país, não é isso? Existe um negócio chamado orçamento público. E esse orçamento ele é manuseado, né, pelo Ministério da Economia. Então ele fez o quê? Ele trabalhou as várias rubricas da contabilidade do orçamento e começou a transferir recursos de uma conta para outra. E é claro que isso afetou alguns segmentos. Um deles é a educação, por exemplo, né? A educação hoje está bastante fragilizada por insuficiência de recursos. E outro fato é que parte desses recursos poderiam ter ido para a criação de infraestrutura nos municípios, que são condições essenciais. Ora, é claro que tudo isso vai impactar de forma negativa sobre o setor produtivo do país. Mas tudo isso é o fruto de um histórico de um país que pouco cuida do orçamento público. Isso não é uma questão atual. Isso é um fenômeno histórico. Isso vem desde o nosso passado. Vem desde 1960, 50. Até hoje, isso é uma coisa de normalidade. Só que, diante da pandemia, essa coisa tomou um tamanho desproporcional. Quer dizer, hoje o déficit público ele já está parelha com o PIB do país. Isso é complicado, porque quando você faz isso acontecer, é sinal que o crescimento ele anda mais lentamente. E com a pandemia, ele foi estagnado, ou seja, ele já vinha andando lentamente pelo desequilíbrio no orçamento público, por insuficiência de recursos para fazer essa infraestrutura. E agora, ele estagna por quê? Porque a pandemia evita que o mercado de consumo responda positivamente para o setor produtivo. Sem mercado para você vender, o setor empresarial não vai se manter ativo. O empresário ele tende a procurar outro caminho. E se você observar, muitos empresários estão saindo da chamada economia real e se voltando para a economia financeira. Porque lá na Bolsa de Valores, lá no mercado de capitais, os rendimentos são cada vez melhores. Por exemplo, o setor farmacêutico está apresentando cotação de ações lá em cima. Então, quem aplicou em ações de empresas da farmacêutica ganhou muito dinheiro. Sem falar no tal do Bitcoin, que é o que chama, né? Sim, que é um dinheiro que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe como é que é. É bom lembrar, Patrick, quando você vai para o mercado financeiro, você está falando de capital fictício, ou seja, eu estou falando de um segmento que não valoriza a produção do país, valoriza a compra e a venda de papéis, que são coisas fictícias, né? Sim. Quer dizer, eu não consigo pegar naquele objeto que eu comprei, porque é só um documento que diz que eu tenho 1 milhão de ações. Ao contrário, se eu pegar o recurso... É um dinheiro que está deixando de abrir uma nova loja, né? Loja que traria empregos, por consequência. Exatamente. Toda uma cadeia em volta daquilo, né? Contadores e etc. Não esqueça, Patrick, que quando você vai para o mercado financeiro, você está falando de um segmento em que a informatização é muito fenomenal. Então, não há necessidade de muita mão de obra empregada, porque é tudo em sistema de automação e automatização. Ao contrário, que ainda em algum setor produtivo, ainda é muito forte a capacidade de gerar emprego e renda. Por exemplo, o setor de habitação, por exemplo, setor de construção civil. E que, por aquilo que pareça, né,
é o setor que poderia salvar quem estaria na economia informal, quem não tem qualificação de estudo, porque tem muitas pessoas que são sem estudos. Essas pessoas que não têm muita qualificação de estudos não têm emprego no mercado da economia contemporânea. O mundo contemporâneo é o mundo da automação, é o mundo da automatização, é o mundo onde o conhecimento é a variável mais determinante para você criar uma oportunidade de trabalho e renda. Professor, eu não queria que a gente deixasse de falar sobre essa questão do auxílio emergencial, né? Eu queria primeiro destacar que não é uma coisa do Brasil, todos os países do mundo fizeram esse apoio, né? A sua parcela da população mais carente, né? De forma a não permitir que as pessoas passassem fome. E a gente teve aqui o nosso critério também, que foi escolhido para o Brasil, né? De alguma forma ele ocorreu, esse auxílio emergencial, terminou agora no final do ano, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do que foi o auxílio emergencial para as famílias e se o senhor, a sua opinião também, se deve continuar, de que forma o Brasil pode continuar com esse auxílio. Eu acho que não só o Brasil, né? Mas eu acho que é importante saber de uma coisa. Na economia capitalista, o mercado de consumo ele é fundamental. Para nós, economistas, se não tem no mercado condições para que a produção seja vendida, o setor produtivo não funciona. O empresário não vai investir. Ele sai desse setor e vai para a economia financeira, vai para o mercado de capitais. Ora, então, onde está o poder de compra das pessoas? No trabalho e na renda. Mas esse mercado foi desmantelado. Então, não haveria como você fugir dessa atitude, dessa iniciativa de o Estado chamar para si e criar condições especiais, excepcionais, nas mãos das pessoas que podem realizar gasto de consumo. Eu acho que isso foi uma condição muito interessante, muito saudável, né? E que certamente graduou, suavizou o tamanho desse caos que está aí. E isso não foi só no Brasil. Você vê que agora, na mudança de governo dos Estados Unidos, o novo plano do BIM é injetar bilhões e bilhões de dólares no mercado como auxílio financeiro. E detalhe, valor igual a $2.000. E nós aqui só chegamos a R$600 e R$1.200. Então, eu acho que é imperativo isso fazer. Agora, imagine Marabá. Você vê no documento que eu dei que em Marabá, só no mês de abril até junho de 2020, foram injetados em Marabá 172 bilhões de reais. Imagine o que isso significa para Marabá. Imagine qual o tamanho do PIB de Marabá. Marabá vive de comércio e serviços. Marabá não tem indústria, não tem um setor produtivo forte. Então, isso salvou o setor mais importante de Marabá, que é comércio e serviço. Isso foi uma condição muito excepcional, muito especial. E eu acho que é preciso realmente estudar. É claro que você vai dizer assim, professor Stênio, mas isso vai ampliar o rombo do governo? Vai. Aumentar o déficit? Vai endividar mais o Estado? Vai endividar mais o Estado. Mas é um momento de excepcionalidade. Não estamos em tempo de normalidade. E em tempo de excepcionalidade, só uma instituição é capaz de enfrentar esse bicho que eu falei chamado Covid, que é o Estado. Então, e acho inclusive que aí, por exemplo, eu fico muito feliz em ver que alguns estados, algumas prefeituras, inclusive, por exemplo, o pessoal da Bahia, por exemplo, já estão fazendo isso há algum tempo atrás. Criaram o seu auxílio emergencial local. E aqui, se não me engano, em Belém, o atual governo, né, do Edmilson, ele está implantando isso aqui agora também. Ou seja, então se você juntar a iniciativa do Estado, da Federação, do município com o prefeito e do governo federal, eu acho que você pode construir um caminho novo para que você possa enfrentar esse bicho tão grande, porque o tamanho desse bicho chamado Covid, ele é um tamanho que você não dá para enxergar.
Porque ele é liso. Como é aquele peixe que é liso, tem um peixe que é muito liso, ele é igual aquele peixe liso. Ele escorrega pelas suas mãos. Você nem percebe. Você nem percebe. Não podemos mensurar, professor, até quando essa crise vai durar, né? A crise sanitária, né? Porque você não basta vacinar, né? Porque não é possível perceber quando ele entra em você pelo seu nariz. Isso ninguém percebe. Quando você percebe, a gente está doente. Ou seja, a economia está doente. A saúde pública está doente. Basta ver a situação de Manaus. E começou agora em Santa Catarina também, Santa Catarina. Então não é só a questão do norte porque é pobre. É também de lugares como Santa Catarina, que é uma região muito rica. Então eu acho que é imperativo, é urgente. E tem que lembrar, cara, faz um trabalho educativo para chamar, encantar, trazer para si o setor empresarial e dizer para os empresários, vamos fazer uma cadeia, como uma cadeia de verdade, em prol de defender esse país. Porque se a população cair, cai também os empresários. Sim. Não cai só a família. Então, acho que se o Estado conseguir fazer isso, se ele conseguir pensar nessa reforma tributária, se ele conseguir trazer para o lado dele os empresários, se ele conseguir, o governo federal, fazer uma união, uma cooperação com o município, com o Estado, a federação, eu acho que é possível se pensar no caminho alternativo. Claro e evidente que você vai dizer novamente, eu repito, que o governo consegue manter, consegue renovar esse auxílio emergencial? Parece que essa semana já ficou mais ou menos acertado que vai haver, mas parece que só por 3 meses, valor R$200 por mês, né? Logo após o carnaval. Eu acho que esse prazo poderia ser um pouco mais dilatado, mas eu acho que vai contribuir muito para a gente, junto com tudo isso, como é que chama? Como é que eu chamo, meu Deus? Fazer acontecer a vacinação. Ou seja, a vacinação, junto com esse tipo de decisões, é de fato a única salvação. Por hora, a salvação ainda é você usar máscara e lavar as mãos. Junto com a vacina. De forma e junto com... De forma que a gente tem visto até o próprio ministro da Economia fazendo pressão nesse sentido, né? Ele também tem cobrado que a vacinação ande rápido, né? Eu acho que até o Bolsonaro ele já também entendeu isso, né? Tanto que ele está fazendo um esforço no sentido de comprar a matéria-prima para fazer a vacina no Brasil, trazer vacina da China. Quer dizer, há um certo esforço, embora tardiamente, porque eu acho que ele deveria ter dado atenção mais para isso. Quer dizer, é só lembrar de passado desse país, né? Tudo pode ser, como antigamente era uma marolinha. Quer dizer, agora novamente, é só uma gripezinha. Quer dizer, nunca foi uma marolinha e nunca é somente uma gripe. É algo maior do que isso, né? Professor, infelizmente o nosso tempo estourou. Teria muita coisa ainda para a gente conversar. Mas eu já adianto aqui para os nossos telespectadores que nós vamos, esse ano, aí, gastar mais aí, professor José Estênio, em vários projetos nossos aqui, professor. Inclusive, já adianto um em relação ao aniversário de Marabá, viu? Na nossa série aqui que a gente vai fazer de matérias especiais sobre o aniversário de Marabá, nós vamos lhe procurar novamente para a gente fazer também alguma coisa para esse lado da economia. Teremos também uma matéria também no jornal, levando em conta que a gente conversou aqui com o professor Estênio e o material que ele preparou para a gente, especialmente para o nosso público leitor do Jornal Correio e do portal. Eu quero lhe agradecer, professor Estênio, a sua voluntariedade de participar conosco, né? Nem está aqui na cidade, mas fez questão de participar conosco nesse momento, lhe desejar tranquilidade e que também seja logo vacinado, né, que também possa logo também o meio acadêmico voltar à sua normalidade, é o que a gente deseja para todos. Quero, em nome das pessoas que o senhor citou aí também, que o senhor perdeu na sua família, lembrar todas as vítimas de Covid, né, principalmente as vítimas fatais da Covid-19, nunca podemos deixar de destacar isso, lamentar as mortes. Eu acho que nenhuma morte é aceitável, a gente conversava sobre isso, né, antes de começar o programa. Não podemos deixar que essas pessoas virem apenas estatística. E desejar sucesso para a nossa Universidade Pública Federal nesse ano
de 2021. Obrigado, professor. Eu queria só agradecer a você e eu lhe digo com certeza absoluta, eu sou do Nordeste, eu sou natural de Fortaleza, mas há 47 anos eu vesti a pele de amazônida e nos últimos 6 anos eu pus em cima dessa pele uma roupa de Marabá. Então, na verdade, eu me sinto, ok? Seja à vontade, conte comigo sempre. E para mim, como marabaense, é uma honra ouvir isso. A honra é minha, com certeza absoluta, meu amigo. Muito obrigado, boa sorte, fique em paz. Grande abraço, professor Stênio, grande abraço a todos os nossos profissionais da Universidade Pública, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Agradecer a você que nos acompanhou nessa manhã de domingo e espero que o programa tenha sido proveitoso para todos. A gente tem encontro novamente marcado aqui na telinha da TV Correio SBT no próximo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E até lá. Um ótimo domingo a todos. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.